Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Que bom, né? Um dia muito maravilhoso com esse sol. Então estou muito feliz por estar aqui novamente, onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. A parábola que nós vamos falar hoje é está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um tema muito bacana que a gente vai tentar repassar para vocês aquilo que Jesus, naquela época, há 2000 anos atrás, esteve aqui e falou para nós, nos lembrando qual era o significado de nós estar aqui nessa nova vida, na reencarnação, e o que nós deveríamos fazer. Né? Então, esse tema diz assim: os sãos não precisam de médico. Está no Evangelho, no capítulo 11 e 12, no capítulo 24, que diz assim: não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então, se alguém procurar lá, na página 205, ele vai achar esse tema. E pode, por curiosidade, pode ler lá e entender o que nós vamos falar hoje. Né? Então, nós vamos entender o que quer dizer a candeia. Então, lá, não são os que gozam de saúde e que precisam de médico. O que significa candeia? A candeia era uma lâmpada no tempo de Jesus, que na parábola a candeia significava a luz de Deus, que brilha através de alguém que realmente teve uma experiência pessoal com Jesus. E o que significa o alqueire? É uma medida agrária utilizada para sólidos, como a capacidade de armazenamento de cereais. Então, por que Jesus dizia que não esconder a candeia debaixo do alqueire? Porque cada um de nós temos uma luz própria. Essa luz traz todo o nosso conhecimento, nossa experiência. Então Jesus não queria que a gente escondesse isso debaixo de um alqueire. Ele queria que a gente usasse esses ensinamentos, aquela capacidade que nós tínhamos, e não esconder. Né? Então, aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pescadores, e se assentaram a comer com ele, com seus discípulos. Nós vamos fazer uma pequena viagem aqui para entender o que Jesus queria dizer naquela época. Então, os publicanos eram cobradores. Vamos dar uma olhadinha aqui, que ali ele mostra que a reunião que Jesus estava fazendo com essas pessoas. Então, Jesus com os publicanos e os fariseus. E aqui, quem que eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. E aqui são os fariseus. Os fariseus eram pessoas que tinham um entendimento um pouquinho mais elevado. Os fariseus eram as pessoas assim, que tinham um espírito mais elevado, conhecimento do cristianismo, então, de como levar a vida. Só que eles eram assim, um pouco egoístas. Jesus mesmo, eles não era muito simpático a eles, porque os ensinamentos de Deus, eles não repassavam para as pessoas. Por isso que Jesus teve com eles, conversar e passar também essas palavras, os ensinamentos que ele veio trazer através de Deus. E o pessoal naquela época já era um pouquinho egoísta. Eles achavam que Jesus deveria falar só com as pessoas humildes, as pessoas pobres, as pessoas que tinham necessidade de ajuda. Então Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitavam
de consolação, e aos cegos e aos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abra os olhos. Não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. E continuava Jesus: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que Jesus quer dizer com isso, né? Então ele diz: quem quiser ganhar o mundo vai perder a sua vida. Porque Jesus sabe, aquelas pessoas que dão mais valor à matéria física, né? Então ela não se importa muito a conhecer a vida de Jesus, ele não se importa com a parte espiritual, mas a matéria física, dinheiro, riqueza. Então, ele diz: quem me seguir a mim e o Evangelho de Jesus, ganhará a vida. Então, quem seguir os mandamentos de Jesus, aqueles que entenderam o que Jesus queria dizer, ela vai ganhar a vida. Então, são aquelas pessoas humildes, as pessoas boas, as pessoas que seguem o amor de Cristo. Então, Jesus, exemplificando sempre em quaisquer circunstâncias, deixa um ensinamento do viver sem discriminar ninguém, pois sabia que todos os homens, independente de suas ideias, do que fazem, de que sejam, são seus irmãos, filhos do mesmo Pai, fadados a serem todos perfeitos e felizes um dia. Quando nós denominamos cristãos, nos libertaremos dos preconceitos que dificultam o relacionamento entre as pessoas, que precisamos uma das outras para progredir, seguindo os exemplos do irmão maior, vendo em cada pessoa um ser igual a nós, com as mesmas dificuldades, os mesmos sonhos e a mesma felicidade que buscam. Na frase onde Jesus diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos, Jesus deixa claro, porque se dirigia mais aos excluídos, aos pobres e sofredores, que eram os mais necessitados de consolo, de esclarecimento sobre essas leis divinas, portanto, mais preparados para ouvir e entender as coisas espirituais, do que os orgulhosos que julgam bastar-se a si próprio, não necessitam de ninguém. Allan Kardec lembra que essas palavras, como tantas outras, aplicam ao Espiritismo. Muitas pessoas pensam que a mediunidade deveria ser dada somente a pessoas criteriosas, de melhor merecimento, que dela fariam sempre bom uso. Mas sendo a mediunidade uma faculdade do espírito, todos nós somos médios, de uma ou de qualquer maneira, às vezes médios com maior percepção, outros com menos. Então, também temos a inteligência, todos as têm, mais ou menos desenvolvida. Assim como o homem pode abusar da sua inteligência, da sua capacidade e habilidade, o mesmo pode fazer da sua mediunidade. Então, às vezes, muitas pessoas podem usar até a mediunidade para o bem de si próprio. A gente vê até hoje alguns casos. A mediunidade ela é dada como um instrumento de comunicação com o plano espiritual, a fim de que seja demonstrada a imortalidade da alma,
a relação existente entre a vida corporal e a vida espiritual, sendo uma continuidade da outra, com todas as suas consequências, facilitando também a relação entre os encarnados e os desencarnados, para maiores auxílios entre uns e outros, oferecendo oportunidades do perdão, da eliminação do desejo de prejudicar alguém, falar mal, mentiras, e também da caridade e do amor. Através dela, a mediunidade, os bons espíritos vêm com seus ensinos, seus conselhos, auxiliar o progresso da humanidade. Os sofredores, ou que se comprazem no mal, vêm receber o auxílio dos espíritos protetores, esclarecimento dos encarnados, que se dispõem a essa caridade, auxiliando-os a perceber a realidade da evolução permanente sobre as leis de Deus, envolvendo-os em vibrações amorosas e estimuladoras. A mediunidade que faculta as relações com espíritos em geral não é sinal de evolução espiritual de quem a possua, mais desenvolvida, mas apenas uma aptidão ou uma aptidão para servir de instrumento no bem de si mesmo e no bem geral. Assim como em todas as demais faculdades espirituais, o seu uso depende das qualificações morais do médium, porque os bons espíritos apenas assistem aos que dispõem a viver no esforço do bem. Então, o médium que abusa da sua mediunidade para satisfazer suas necessidades materiais, sua vaidade, seu orgulho, sua ambição, coloca-se sob a guarda dos espíritos imperfeitos e maus, sendo responsabilizado pela lei de causa e efeito, por todo mal causado e pelo bem que deixou de fazer, iniciando quase sempre nessa própria existência as consequências dolorosas de suas falhas. Jesus, dirigindo-se aos excluídos e carentes na realidade, dirigia-se a toda a humanidade, porque na Terra não existe ser que passa por uma existência sem lutas, dores, sofrimentos diversos, pela própria condição de inferioridade deste mundo e de seus habitantes, encarnados e desencarnados. Desse modo, ninguém deixa de receber, sob formas diversas, o chamamento de Jesus. Viver o amor de Deus e ao próximo a si mesmo, eliminando as dores e sofrimentos provocados pelos próprios homens. Então, não são os que gostam de saúde que precisam de médico. Com certeza, as criaturas saudáveis necessitam de cuidados médicos. Com certeza, as criaturas saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Os que precisam do serviço da medicina são aqueles que, de alguma forma, estão doentes. Jesus usou essa parábola para mostrar que a sua vinda na Terra é socorrer, especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio, o que, em realidade, ainda é a grande maioria das pessoas nesse mundo de prova e expiação, e a doença que se referia vai muito além das anormalidades físicas, abrangendo detalhadamente todas as deformidades do espírito. Jesus sempre se prontificou a nos orientar de forma especial, não deixando nada para trás, para que tenhamos saúde plena, ou seja, o necessário equilíbrio entre as duas naturezas de que somos portadores, a física e a espiritual. Então a gente sempre comenta, às vezes, que em algumas outras palestras, a necessidade de nós cuidar
do corpo físico e do espírito, porque sabemos quando o espírito está com algum problema, a depressão, com dificuldade, qualquer que seja, né, ele traz essas consequências para o corpo. Aí começa a aparecer anomalias no corpo, doenças difíceis, que você não sabe nem por que adquiriu. Mas às vezes é porque o espírito também não está bem. Então, existe essa necessidade de equilíbrio. Muitas pessoas gostam de cuidar do corpo físico. Claro que ir numa academia é muito bom, fazer caminhada é muito bom, né? Agora, eles colocam, principalmente hoje os homens também estão fazendo, colocando algumas coisinhas a mais no corpo para melhorar, para ficar mais bonito, né? Mas não esqueçamos que o espírito também precisa desse exercício que nós fazemos logo. Precisamos já começar. Diante da nossa condição evolutiva, ainda muito distante da perfeição, podemos até contar com uma boa saúde física, mas quem terá ampla e total saúde espiritual? No momento, por mais que nos esforcemos, podemos contar em nossa intimidade com muitos defeitos a serem vencidos do que virtudes já adquiridas. E naturalmente tais defeitos e inferioridades se caracterizam como as doenças que precisam de cura urgentemente, se é que pretendemos desfrutar de um pouco de paz e felicidade. A medicina terrena nos oferece poções, restabelece e mantém ajuste do corpo e ajuste do nosso corpo. E os ensinamentos de Jesus Cristo, dão a base para a verdadeira saúde espiritual. Então nós temos a base dessa saúde espiritual. É só a gente colocar em prática. O auxílio médico e medicamento aliados ao Evangelho do Cristo, uma vez colocados em prática, são capazes de fazer o homem verdadeiramente uma pessoa saudável. Combatendo firmemente o egoísmo, essa terrível doença que confunde a nossa mente, a ponto de acreditarmos que tudo deve ser nosso. Só nos interessando por aquilo que nos diz respeito e que tantos males e prejuízos tem nos causado ao longo do tempo. Estaremos erradicando tempestade, chagas, parte interior de nosso corpo e de nossa alma. Assim temos que lutar e combater decididamente o orgulho. O orgulho é um dos males mais terríveis que nós temos. Esse infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre os melhores e que o mundo deve se curvar aos nossos pés. Diante de nossa importância que impede de nos ver com clareza ou perceber a presença dos nossos irmãos que seguem ao nosso lado, estaremos eliminando doenças costumeiras que há muito tempo se alojou e está entre nós, combatendo a violência que tem insistido para que acreditamos ser mais fortes, destemidos que os outros, verdadeiro nascedouro de inimizades e antipatias. Estaremos extirpando a doença que tem contribuído para o clima de guerra, junto com as pessoas em que vivemos e que fazem parte de nossa vida. Combatendo o ódio, essa represa de águas impuras que para em nosso coração e que muitas tragédias têm proporcionado em nossa vida. Estaremos não só serenando os nossos dias, como apaziguando os dias daquele que conosco se relaciona. Combatendo a preguiça também é a doença, mãe do nosso atraso intelectual,
e moral, que nos mantém presos à inércia e ao comodismo. Estaremos dando um novo impulso à caminhada que nos elevará futuramente à perfeição, a que todos estamos destinados e que surgirá diante de nossos esforços. Então, não devemos desanimar, que sabemos, ou com passos lentos, ou com passos mais rápidos, um dia chegaremos à perfeição. Só depende de nós. Combatendo o pessimismo que trava o nosso ânimo e nos propõe a uma vida de cabeça baixa e amedrontada, desanimada, aí renasceremos para as lutas e metas que nos conduzirão a patamares de superação e progresso espiritual. Assim, os conselhos e as lições de Jesus Cristo, nos foram entregues para que tenhamos saúde plena, abrangente, em todo, e contamos com os recursos imprescindíveis, tudo aquilo que Deus nos deixou de ferramentas, visando colher na presente existência todos os frutos possíveis. De alguma forma, somos todos doentes. Os remédios estão disponíveis. Façamos uso deles sistematicamente, buscando-os nas farmácias da terra ou no coração de Jesus. Então, nós sabemos que se estamos nesse mundo de prova e expiação, nós viemos em alguma buscar os nossos erros do passado, melhorar, nem que seja um pouquinho só, né? Porque sabemos que o tempo que nós vivemos aqui é curto demais. E às vezes o apego à matéria, apego a esse mundo, ele faz com que a gente perca, né, aquela missão que nós viemos cumprir, que nós sabemos que tudo que nós estamos fazendo hoje ou viemos a fazer é uma programação divina. Nós fizemos essa programação antes de encarnar. Ou nós fizemos sozinhos, ou algum mentor espiritual, um espírito bom, vieram e nos ajudaram. E nós prometemos muitas coisas. Né? Como a gente promete, às vezes, até junto na nossa família, a gente promete fazer isso, fazer aquilo, e às vezes a gente não consegue. Mas Deus sabe o fardo, aquilo que nós podemos carregar. Não adianta a gente pedir coisas ou prometer coisas impossíveis, né? A gente tem que fazer aquilo realmente que conseguimos fazer. Fazendo um pouquinho já resolve. Ali tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, vocês podem procurar também. Então eles perguntam aos Espíritos, qual o tipo mais perfeito de homem para que nos servir de guia e modelo? Deus e os Espíritos respondem, Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus mais perfeito e puro. Como seguir os passos de Jesus? A gente sempre vê falar aqui na Casa Espírita sobre o BIP. O que quer dizer o BIP? Será que é algum avizinho que está dentro de nós e a gente não consegue descobrir o que é o BIP? O BIP é assim. O BIP, o que é o B? Primeiro B, benevolência. O que é benevolência? Benevolência são as pessoas benévolas, são pessoas boas, né? Então nós temos que ser bons. Quando o BIP acende, nós temos que mudar. Indulgência é a letra I. O que quer ser indulgente? A pessoa que
misericordiosa, pessoa boa. Isso nós temos que aprender a ser também. E o perdão, o P. Perdão é uma coisa que nós devemos aprender. Quando a gente perdoa alguém que nos faz mal, nós temos que perdoar de coração. Porque não adianta a gente perdoar uma pessoa e ficar remoendo aquilo. Perdoar assim de boca para fora. Isso transforma num mal do corpo físico. Se você não perdoa a pessoa que te fez mal, alguém que, né, te passou a perna, digamos assim, você vai sofrer. Mesmo que essa pessoa não te perdoa, você faz a tua parte, de coração, ela vai sentir. E você também vai se sentir bem. Quando a gente faz isso, parece que é um alívio, sai uma coisa pesada dentro de nós, né? É tão bom que a gente consegue entender essa palavrinha perdão. Isso que Jesus veio ensinar naquela época. Então, perdão quando está se redimindo de alguma coisa, mal que você fez, algum pecado que você cometeu, alguma ofensa, né, para as pessoas. Então, Jesus dizia lá que os sãos não precisam de médico. E ele sabia quem que eram as pessoas sãs, né? As pessoas humildes, pessoas boas. E ele veio falar com aquelas pessoas que se achavam o dono do mundo. E eles acharam estranho, não, mas Jesus está reunido com as pessoas por quê? Né? Mas ele também precisava de conselheiros, sim, que eram pessoas doentes. E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm tanto poder, tanta coisa, e são pessoas doentes espiritual. E às vezes até pessoas doentes do corpo físico. Às vezes quando aparece a doença, não tem jeito de curar. Todo aquele dinheiro que tem, não cura. E nós somos todos imperfeitos. Todos nós. Há pessoas que acreditam serem autossuficientes, né? Então a gente sabe quem são pessoas assim, né? Que não precisam, acham que não precisam de nada, tá bom, vamos fazer festa. Ignorância em relação às leis de Deus. São as pessoas que não querem saber da palavra de Deus, não querem ouvir Cristo, não querem ouvir os espíritos de luz, aqueles mentores que estão sempre com nós. Quando a gente está passando por uma dificuldade, eles vêm e colocam as ideias na nossa cabeça e às vezes a gente não consegue captar, porque a gente não está bem. Mas eles não desistem de nós, sempre estão junto com nós. Para seguir também as leis de Cristo, viver sem discriminar ninguém. Né? Quantas discriminações a gente tem dentro da gente, discriminamos as pessoas, achamos que nós somos os melhores. Para nós viver bem, as pessoas, uma precisa da outra. Como que a gente vai viver sozinho? Não tem condições. Todos precisam um do outro. Até no nosso trabalho, né? Nós precisamos das pessoas que estão junto com nós. Para nós progredir dentro do nosso trabalho. Como que a gente vai aprender as coisas sem alguém dizer para nós, ó, faça assim, eu faço assado? Em todo segmento nós precisamos, nós vivemos em grupos. Se fosse assim, Deus mandava cada um para um planeta, ó, cada um vai para lá e pronto, se vira. Né? Mas nós precisamos uns dos outros ainda para progredir. Jesus se dirigia aos excluídos, aos pobres e aos sofredores. Então Jesus sabia quem eram as pessoas boas. Né? Tem muitas pessoas que usam aqui, né? Abusam de sua inteligência. Usa sua inteligência para o mal, não para o bem. Tem espíritos muito inteligentes. E tem espíritos chegando com inteligência já acima da média. Mas a gente abusa. Às vezes, fazer o bem, nós fazemos o mal. Os bons espíritos vêm com seus ensinos e seus conselhos. Nós sabemos quem são essas pessoas. Quando a gente está numa situação difícil, quem que a gente procura? A gente sabe quem são as pessoas boas.
que podem nos dar conselhos bons. Não vai procurar pessoas ruins, pessoas que têm, às vezes, um problema até mais difícil que o nosso. A gente percebe essas pessoas. Então a gente tem que procurar pessoas boas. Pedir aos Espíritos também que venham em nosso auxílio. Não existe ser que passa por uma existência sem lutas. Nós reclamamos muito, né, da nossa vida, as coisas ruins que acontecem, mas se estamos aqui, estamos em luta diária. Né? A luta está dentro de nós. A gente, às vezes, a gente não quer enfrentar os problemas, não quer dividir. Muitas coisas acontecem num casal, família, porque o homem principalmente, né, ele esconde muitas coisas pelo seu orgulho. O casal hoje, falta muito assim, diálogo entre o casal. Nós deveríamos conversar mais, distribuir os problemas que nós temos, dividir. Para a pessoa que a gente escolhe para ser nossa parceira, nossa companheira, ou companheiro, nós temos que dividir, não ficar só para nós, não ficar só com a doença. O que a gente escolheu é para dividir, sermos amigos, companheiros, né? O chamamento de Jesus para viver o amor de Deus. Então é essa palavra que Jesus veio na época, né? Então nós temos que ter fé em Deus. Tenha fé nas palavras de Jesus. Então a gente muitas vezes escuta as palavras, está dentro de nós, mas nós não usamos ela verdadeiramente, nós não temos fé. O que está faltando de nós, em nós ainda, é a fé. Nós precisamos ter fé e acreditar. Quando nós fizemos nossa programação para retornar desse mundo de prova e expiação, nós falamos lá, nós programamos dizer que vamos ter fé, nós vamos resolver nossos problemas. Por que chegando aqui nós perdemos essa fé? Né? Então nós temos que continuar acreditando nas palavras de Jesus. Então antes de encerrar, vou contar uma historinha para vocês. Assim, é uma historinha que eu vi essa semana, achei bem interessante e digo, poxa, isso aqui eu tenho que contar lá para acabar a palestra. Né? Então, historinha bem simplesinha. Que tinha uma pessoa que ele trabalhava no interior, e tudo que ele fazia lá no interior, ele usava os animais para ajudar ele, né? E ele tinha um burrico, que fazia tudo, a parte pesada, né? Puxar lenha, isso, aquilo, puxar o arado, ele usava o burrinho. E o tempo foi se passando, e esse burro ficou velho. E o que ele fez? Deixou o burro solto lá no pátio, não usava mais ele. E esse burro, ele caiu num poço. E sabe que nesses lugares o poço assim é meio estreito, né? E ele cai lá, e é difícil das pessoas retirar, que cai. Imagina um burrinho, né? E daí eles viram lá que o burro caiu. E daí o dono do burro falou assim, já que ele caiu, e ele está muito velho, vamos aproveitar já, vamos deixar ele lá, né? E começaram, vamos já cobrir ele de terra. E começaram a jogar terra lá, em cima do burrinho, né? E o burro se desesperou, meu Deus do céu, né? Vão me enterrar vivo. Começaram a jogar terra no burrinho lá. E ele naquele embalo de receber aquela terra, e o pessoal jogando terra, ele começava a chacoalhar, né? Normalmente o animal faz isso. Começava a chacoalhar.
E naquilo ele percebeu que ele fazendo aquilo, a terra ia para o lado. E daí ele começou a pisar naquela terra que ia para o lado dele, jogando. De repente, quando ele viu, ele estava lá em cima. Né? E ele mesmo conseguiu salvar através da maldade das pessoas que queriam enterrar ele vivo. Então, é uma historinha assim, para a gente trazer para o nosso dia a dia, a gente pensar, vamos começar quando a gente sentir a terra nas nossas costas, o peso nas nossas costas, tem solução. Vamos fazer que nem o burro, vamos chacoalhar, fazer com que essa terra pesada saia das nossas costas. Né? Vamos levar isso para o nosso dia a dia, porque tem solução. Se tem um burrinho velho que estava na beira da morte e conseguiu salvar, por que nós não conseguimos salvar também, reclamando tanto das coisas? Né? Quando estamos no fundo do poço, às vezes nós temos solução para a nossa vida. É só atender o chamamento de Jesus e resolver a nossa situação. Não deixar que alguém jogue as terras nas nossas costas e aceitar. Né? Vamos espalhar essa terra e resolver nosso problema. Um bom domingo.